Hey pessoal, eu sou a Aline Praniá, nenhuma das alternativas, e hoje eu vim aqui para falar de Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald. Estou aqui devidamente munida da minha varinha e do meu pomo de ouro para dizer o que eu achei desse filme, que tem sido meio polêmico. E esse vídeo também vai ser meio polêmico, eu acho, né? Se você já gosta desse tipo de conteúdo, você gosta de Harry Potter, não deixa de se inscrever no NA. Eu fiz vários vídeos aqui brincando com outros personagens da cultura pop, encaixando ele nas casas de Hogwarts. E como eu gosto muito desse universo, volta e meia eu vou continuar fazendo vídeos sobre o universo bruxo. Então não deixa de se inscrever para continuar acompanhando os conteúdos aqui no canal e deixa o like já nesse vídeo para você não esquecer. Bom, vamos lá, o que trouxe você para esse vídeo. Primeiro eu vou falar aqui o que eu achei sobre o filme, os erros e acertos a meu ver, sem spoilers, e depois eu vou entrar na parte com spoilers porque eu quero discutir especialmente pontos que eu não gostei. Mas quando começarem os spoilers eu vou avisar. Bom, pra começar, eu acho que o filme acertou muito em continuar desenvolvendo alguns elementos que já tinham dado muito certo no primeiro filme. Aliás, eu gosto muito do primeiro Animais Fantásticos. Aqui a gente tem mais sobre o Newt, o Ed Redmayne continua maravilhoso, eu acho que ele se encontrou no personagem. Eu olho o Ed Redmayne e eu vejo o Newt. E aqui a gente tem um pouco mais sobre ele, mais sobre como ele se dá bem com os animais, como ele consegue ter uma comunicação e uma ligação muito forte com os animais e a dificuldade que ele tem de ter essa mesma comunicação com os seres humanos. Eu acho que quem entende melhor o Newt são pessoas muito especiais. Falando nos animais, eles continuam aparecendo nesse filme, lógico, em menor escala do que no filme anterior, mas eles têm sim importância nos momentos que eles aparecem aqui, e todos eles têm uma personalidade muito própria. O Pelúcio continua maravilhoso, ele rouba a cena. Aliás, todos os animais roubam a cena nesse filme, mas eu acho que o Pelúcio é especial. A gente tem até bebês Pelúcio aqui nesse filme. A Tina continua bem também no filme, ela tem uma participação menor, mas ela é uma personagem chave nessa história, e eu gosto muito do relacionamento que ela tem com o Newt, inclusive tem uma cena deles aqui que é muito bonita. O Jacob continua sendo aquele Jacob do primeiro filme, é um pouco mais do mesmo, mas eu acho que ele é um personagem importante, principalmente a gente ter essa visão do cara que não é bruxo, que tá vivendo essa história super turbulenta, em que o preconceito contra pessoas sem magia só tá crescendo. Eu acho que o momento do Jacob nessa trama grande que a J.K. Rowling tá contando ainda vai chegar. Então por enquanto ele tá ali ficando de stand-by, né? A Queenie, que fecha aí o nosso quarteto maravilhoso do primeiro filme, eu acho que foi uma problemática maior nesse filme. Johnny Depp era uma grande incógnita nesse filme, muitas pessoas estavam torcendo o nariz, inclusive eu, mas devo dizer que ele está muito bem. Um dos grandes receios é que ele simplesmente fizesse o mesmo personagem caricato que ele faz há anos, o Grindelwald Jack Sparrow. Mas não, ele tá bem contido. Acho que ele tem alguns momentinhos em que você vê uma espécie de uma loucura ou algo um pouco mais afetado da parte dele, mas eu acho que cabe muito bem. Na maior parte do tempo ele é muito contido, o que faz muito sentido, porque ele tá tentando seduzir as pessoas. Se ele fosse um cara meio histérico, meio excêntrico, como é o Jack Sparrow, eu acho que não ia colar. Outro que tá muito bem no filme é o Jude Law como Dumbledore. Eu já tava gostando dele nos trailers, e ele realmente incorporou o Dumbledore, aquele cara que você sabe que tá escondendo um monte de coisa de você, mas ele é tão legal e você quer tanto confiar nele e você confia. Eu acho que ele tem o carisma aí na medida certa. Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald é um filme que tem 2 horas e 14, é um tempo que parece ok, mas eu acho que ele demora muito pra chegar no que realmente importa. Diferente do filme anterior, que tinha uma trama sólida pra um filme fechado, esse aqui eu não senti isso. Ele é um filme de transição, ok, mas ele coloca aqui vários elementos pra abrir o leque da história que a J.K. Rowling tá contando, e eu acho que ele não se sustenta numa trama solo. A gente sabe que a J.K. Rowling tá contando aqui uma história que é muito grandiosa. Só que ela não vai entregar tudo isso no segundo filme, nem provavelmente no terceiro. Ela vai guardar muito da história pro penúltimo e pro último filme. Mas a minha sensação ao final é que ela pegou lá o que ela queria contar nesse filme, percebeu que não ia dar um filme completo, uma história completa com aquilo,
e enfiou outras coisas, outros elementos ali que não vão ser necessariamente importantes pro todo pra encher linguiça. Analisando a história depois de ver o filme, eu acho que essa trama que ela colocou não tinha fôlego pra se sustentar sozinha. E o resultado disso é um roteiro extremamente confuso, tem hora que você nem sabe direito por que os personagens estão fazendo determinada coisa, por que eles estão naquele lugar, como que eles foram parar em outro ponto da história. Algumas soluções parecem super forçadas, totalmente convenientes para o roteiro chegar do ponto A para o ponto B, sem ter um desenvolvimento correto. E eu acredito que algumas coisas ganharam um desenvolvimento legal, mas não eram importantes. E algumas coisas que eram importantes não tiveram o desenvolvimento que deveriam. Por conta desse roteiro super bagunçado, em que a gente acompanha uma trama maior acontecendo, uma subtrama que não tem tanta importância assim, personagens importantes sendo mais coadjuvantes, eu ainda senti que houve uma necessidade muito grande de colocar um monte de elemento aqui para confundir o público, para que as reviravoltas que o filme apresenta tenham mais impacto. Basicamente, o filme continua lindo, os efeitos visuais estão muito bonitos, a criação de elementos mágicos. A cada nova história a gente tem novidades aí sobre elementos que a gente ainda não conhece desse universo bruxo. E aqui a gente tem também o que é muito legal. Tudo isso deixa o filme empolgante. Aliás, o ritmo do filme também é empolgante, ele é muito dinâmico. Então são 2h14 que passam muito rápido. Depois você começa a perceber alguns probleminhas, mas enquanto você tá assistindo o filme tá tudo muito legal. E como ele é a introdução, basicamente, aí da história que vai ser desenvolvida nos próximos 3 filmes, eu fico um pouco receosa com o que eles estão fazendo. Mais especificamente com o que a J.K. Rowling está fazendo. Sim, existe muito potencial para os próximos filmes serem melhores do que esse, mas também existe potencial para eles serem problemáticos. Eu vou torcer, obviamente, para que eles sejam muito melhores e mais bem resolvidos do que esse filme. Basicamente, Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, ele é um bom filme, ele é um filme que vai entreter, ele vai agradar muita gente. Eu imagino que não tanto a crítica especializada, porque ele tem vários problemas que impedem ele de ser um filme realmente bom, como obra cinematográfica, mas eu imagino que vários fãs realmente de Harry Potter, que leram os livros, que assistiram os filmes, que são um pouco mais preciosistas em relação à história original, vão se incomodar com várias coisas que estão sendo colocadas nesse filme. Agora eu vou entrar na parte com spoilers, então se você não assistiu o filme e não gosta de spoilers, eu recomendo que você pare o vídeo por aqui e volte depois que você tenha visto o filme. Como eu expliquei aqui antes no vídeo, sem spoilers, uma das coisas que me incomodaram bastante nesse filme foi a falta de desenvolvimento para plots que eu considerava muito importantes e o desenvolvimento de outras coisas que não vão ter tanta relevância assim para a trama maior que a J.K. Rowling tá contando. Nesse ponto da falta de desenvolvimento, eu senti dentro da história da Queenie. Ela tem uma reviravolta no final muito drástica, muito brutal. Ela vai pro lado do Grindelwald. A gente tem que parar para pensar em quem é a Queenie. Ela é irmã da Tina, que é uma aurora que tá perseguindo o Grindelwald já faz um tempo. A Queenie tem noção de quem é o Grindelwald, mas com uma conversinha dele e pouquíssimo que a gente viu dos dramas da Queenie, dos questionamentos da Queenie, a gente já vê ela tomando essa decisão de abandonar tudo pra ir pro lado do Grindelwald. A gente pode virar e falar, mas é por conta do amor dela com o Jacob. Cara, isso tinha que ter sido melhor explorado. E eu acho que não deveria ter sido simplesmente em cima do relacionamento dela com o Jacob. Ela abandona ele lá no cemitério, depois que ele, mais uma vez, chama ela de maluca pra ir se encontrar com o Grindelwald. Então, naquele momento, existe uma ruptura entre os dois. Ela não tá indo simplesmente atrás do Grindelwald pra que ela possa ficar com o Jacob. Isso deveria ter sido melhor explorado. Talvez ter mostrado uma Queenie mais questionadora, que realmente se incomodava com várias regras desse mundo bruxo e que a gota d'água foi o relacionamento dela com o Jacob. Poderia, inclusive, ter aprofundado um pouco melhor nesse relacionamento entre os dois para mostrar o sofrimento da Queenie, para que no final a virada dela tivesse mais impacto. A Queenie é uma das personagens importantes dessa história e deveria ter tido mais tempo de tela nesse filme. Em compensação, outra personagem tem mais tempo de tela, que é a Little Strange. É bom o desenvolvimento da Little Strange, eu gostei de ver mais, de ter essa personagem mais aprofundada. Eu achei que ela ia ser simplesmente uma muleta para a história do Newt, quase que ele foi uma muleta para a história
história dela. Todo esse plot, que foi o plot que envolveu ela e a família dela e o irmão dela, morre nesse filme, literalmente. Então qual que é a importância da gente ter tido todo esse aprofundamento da personagem pra uma trama que nem vai ser tão importante assim pra história dos nossos personagens principais e nem pra trama maior, que é a ascensão do Grindelwald. No filme anterior, a gente já tinha vislumbrado a Lita e dado a entender que o Newt tinha ainda sentimentos pela Lita. Nesse filme a gente descobre aí que ela tá com o irmão do Newt, o Teseu, mas a gente também percebe que ela ainda tem sentimentos pelo Newt e em nenhum momento essa história sobre os três foi esclarecida. A gente teve ali um momento final dela ter olhado pros dois e ter falado eu te amo, né, eu amo você. Eu acho que foi pro Newt, porque o que o filme mostrou é que ela ainda tinha sentimentos por ele. Me digam aí nos comentários pra quem vocês acham que ela mandou aquele eu amo você. Mas agora eu acho que mesmo que essa história seja esclarecida no futuro, qual que é a importância se a Lita não tá mais na história? E o Newt já tá, obviamente, apaixonado pela Tina. O Teseu, coitado, nem foi desenvolvido direito pra gente sofrer com ele, sofrendo pela morte da noiva. Vamos ser sinceros, toda essa trama que envolveu a Lita Lestrange, essa história que a gente não esperava que fosse vir dela, simplesmente estava ali nesse filme pra confundir a gente, confundir sobre a história do Credence. Então sim, foi legal a gente acompanhar o desenvolvimento da Lita Lestrange por um lado, mas por outro lado eu acho que a história dela simplesmente não leva pra lugar nenhum. Aliás, falando em personagem que não leva pra lugar nenhum, né, sai do zero pra ir pra lugar nenhum, é a Nagini. Eu acho que o pior de tudo foi ter mostrado essa moça super boazinha, super fofinha, que vai se transformar na cobra do Voldemort. Posso morder minha língua e ser desenvolvido melhor nos próximos filmes. Esse filme é uma eterna promessa de coisas que vão ser desenvolvidas nos próximos filmes, mas que não entrega nada nesse. Tomara que eu morda minha língua e que a Nagini ganhe um super desenvolvimento incrível e que no final realmente tenha valido a pena ter inserido ela nessa história. E agora chegamos à tal polêmica do Aurelius Dumbledore. A minha cara, quando eu ouvi o que o Grindelwald estava falando, quando eu entendi o que ele estava falando, foi: que porcaria foi essa? Só pra retomar e explicar um pouquinho se alguém perdeu alguma coisa dessa cena. O Grindelwald, que ficou o filme inteiro ali querendo que o Credence viesse até ele, consegue isso no final e tá ali tentando se aproximar dele. Pra tanto, ele decide revelar algo importante para o Credence. Ele conta pro Credence que o irmão dele quer ver ele morto e neste momento a câmera corta para mostrar o Dumbledore. E o Grindelwald continua falando que uma fênix sempre vai ao encontro dos Dumbledore. E a gente vê que aquele passarinho que estava com o Credence, na verdade, é uma fênix. Talvez a Fawkes. A gente percebe nesse momento o Dumbledore ainda não tem a Fawkes. E por fim o Grindelwald chama ele de Aurelius Dumbledore e fica bem claro que ele tá falando que o Credence é irmão do Dumbledore. Alguns amigos meus que assistiram o filme comigo me falaram que acreditaram naquele momento que o Grindelwald estava mentindo para o Credence, estava enganando ele, o que faria sentido porque o Grindelwald faz isso, ele engana as pessoas para que elas se aliem a ele, mas eu não acho que esse é o caso. Eu digo isso por conta de como a cena é montada. Primeiro porque é a revelação final que encerra o filme. Se isso fosse uma mentira, o filme tá te trollando bastante. Outra coisa, daquele momento em que corta pra cena do Credence com o Grindelwald pro Dumbledore, no momento que o Grindelwald fala que o irmão do Credence tá querendo matá-lo, aquilo não tá sendo mostrado pro Credence, aquilo tá sendo mostrado pra você, espectador. Quando o passarinho vira uma fênix e o Grindelwald tá lá falando que a fênix está ligada à família do Credence, aquela informação também é pra você, espectador, porque pro Credence tanto fez como tanto faz, ele nunca tinha ouvido falar sobre a Fênix, sobre Dumbledore e tudo mais. Mas você, espectador, ouviu da boca do Dumbledore um pouco antes no filme que a Fênix vai ao encontro dos Dumbledore. Ou seja, aquela cena, aquela revelação final não foi pro Credence.
foi para nós, espectadores do filme. Fazer tudo isso para depois falar que era uma mentira do Grindelwald, que era uma mentira do filme para você, eu acho que é um tiro no pé ainda maior do que a própria revelação. Nesse caso, entrando como fã e não analisando o filme em si, essa revelação obviamente me incomoda, porque a gente tem muito já da história da família do Dumbledore explorada nos livros de Harry Potter, nos filmes também. A gente sabe que o Dumbledore teve 2 irmãos e eles vão ser importantes nessa história, principalmente a Ariana, que é citada nesse filme, então eles já estão colocando ali elementos que vão ser importantes para os próximos. Mas como eu já vi muitas pessoas comentando aqui na internet, não encaixa. Se a gente for seguir aquilo que a J.K. Rowling já colocou como canônico, como história base, tentar explicar como que o Aurelius Dumbledore nasceu, a gente vai ter dificuldade, porque dificilmente ele vai ser filho do pai e da mãe do alvo Dumbledore, porque as datas não batem. Eu acho que a problemática maior disso não é nem em relação a datas, porque a J.K. Rowling eu acho que já vai fazer uma confusão em relação a isso, mas sim para explicar como que esse Aurelius Dumbledore, irmão do Dumbledore, jamais foi citado na história. Como que um Dumbledore, alguém associado, né, com o sangue do alvo Dumbledore, foi aliado do Grindelwald e isso nunca veio à tona em um momento futuro. Lembrando que a gente teve aí a Rita Skeeter lá em Harry Potter, revirando um monte de coisas sobre o passado do Dumbledore, falando sobre a Ariana, falando sobre o Aberforth, os 2 irmãos do Dumbledore, tudo pra tentar difamar o bruxo e em nenhum momento a gente tem esse Aurelius Dumbledore aparecendo. Vai ter que ter uma explicação muito boa no final de tudo isso, de por que esse personagem foi literalmente apagado da história do mundo bruxo. Existe uma teoria que eu acho que seria um pouco mais eficiente para explicar a existência do Credence e por que ninguém sabe sobre ele, e talvez a necessidade futura aí de suprimir todo tipo de registro sobre o Credence / Aurelius, que é a teoria de que ele não é irmão do Dumbledore, mas sim sobrinho do Dumbledore, filho da Ariana Dumbledore. Ariana, pra quem não lembra, e isso não é spoiler, porque tem nos livros e tem no filme também, inclusive, é a irmã mais nova do Dumbledore, que aos 6 anos de idade sofreu um trauma muito grande. Ela foi atacada por um grupo de trouxas, de não bruxos. Não fica muito claro exatamente o que foi esse ataque. Fala que foi um ataque físico, pode ter sido uma agressão, pode ter sido um estupro. De qualquer forma, essa agressão destruiu psicologicamente a Ariana, que reprimiu a magia dela, e muitas pessoas acreditam que ela é uma Obscurial, exatamente o que o Credence é, porque bate muito as coisas que o Credence viveu lá no primeiro filme, tudo que a gente descobriu sobre o Obscurial e o que houve com a Ariana. Eu posso fazer um vídeo separado falando um pouco mais sobre isso, porque senão esse vídeo que já tá longo vai ficar mais longo ainda. Mas e se o Credence é um Obscurial diferente, talvez um Obscurial mais resistente, mais poderoso, porque ele é filho de uma outra Obscurial. Geralmente a gente não tem isso acontecendo porque as crianças que desenvolvem o Obscurus dentro de si, elas morrem muito novas, geralmente antes de poder ter filhos. A Ariana morreu nova também, com 14 anos, o que coloca essa trama, se essa teoria realmente for verdadeira, vai para uma linha bem sombria, né? Você tem praticamente uma criança dando à luz a uma outra criança. Mas isso talvez poderia explicar por que as pessoas decidiram apagar a existência desse personagem posteriormente. Se ele é tão poderoso assim, e ele é fruto de uma experiência, quem sabe, porque a teoria vai além simplesmente de acreditar que o Aurelius é filho da Ariana, mas também acreditam que o Grindelwald é o pai dessa criança. Então ele poderia ter sido um experimento do Grindelwald para criar uma arma poderosa, usando a Ariana para isso. Portanto, pode ser que ter essa informação espalhada no mundo bruxo seja algo que tanto o governo quanto bruxos poderosos não queiram. Poderia ser uma explicação de por que a gente nunca ouviu falar de Aurelius Dumbledore. Eu acho uma teoria interessante, mas não sei se os filmes vão chegar nesse ponto. Por enquanto, eu
acho que é a melhor explicação que a gente tem para essa informação que acabou de ser jogada. A gente não tem muito mais coisas sobre isso. Eu acredito que algumas coisas têm que ser respeitadas para que o universo da J.K. Rowling continue fazendo sentido. E, né, quem melhor para respeitar o seu próprio universo do que a J.K. Todas essas pontas soltas que ela tá deixando nesse filme, que ela tá deixando nessa história, precisam ser bem resolvidas futuramente. Eu sei, a gente tá vendo um filme de transição, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas como filme isolado, sem ter visto outras coisas, eu não gostei do que foi apresentado aqui. Espero, como eu disse, queimar a minha língua e que a resolução seja satisfatória, se não pra tudo, mas pra maior parte dos elementos que a JK tá colocando. Pessoal, deixe nos comentários o que vocês acharam sobre o filme, o que vocês acharam sobre essas várias coisas que a J.K. Rowling tá desenvolvendo. Se vocês gostaram, se vocês também torceram o nariz, vamos continuar conversando aqui sobre esse universo bruxo. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, mais sobre teorias, que eu me aprofunde mais sobre essas tramas que estão sendo desenvolvidas para a série Animais Fantásticos em vídeos, deixem nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!